Boa noite. Como todas as nossas quintas-feiras, às 21 horas, estamos firmes, entrando aqui no nosso bate-papo, aguardando brevemente aqueles que já conhecem a nossa rotina de live, com o nosso horário, em respeito àqueles que vão chegando, que são bem-vindos e que, obviamente, precisam ser honrados com a sua participação, certo? Bem, como nós combinamos na semana passada, nós iríamos falar hoje sobre um tema muito interessante que já acontece há algum tempo aí com muita gente, né? Inclusive comigo. Não é privilégio meu, né? Acontece com muitas pessoas, até mesmo por conta do estilo de vida que a gente está levando agora, né? Mas, embora seja um tema que dá pano para manga, como eu havia comprometido com vocês, hoje nós vamos fazer um tempo um pouco mais recorde, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa permitir que vocês possam saborear um pouco dessas informações e não ficarem presos também aqui por nós. Bom, entrando diretamente no assunto, para vocês que já estão aqui, né, e que já foi pré-anunciado durante a semana, aqui na nossa cabecinha, né, tem todo um sistema de comunicação, né, comandados por um elemento grandioso, chama-se cérebro, né? E esse cérebro ele é recoberto por uma finíssima membrana chamada córtex cerebral. Falando com vocês, o nosso assunto de hoje é esse chiadinho, né? Que a gente, quando vai dormir, não é todo mundo, mas é natural acontecer isso com muitas pessoas. Quando a gente vai se preparando para dormir, com alguns hábitos que nós temos que não são dos mais recomendáveis, mas a gente faz, né? Quando a gente deita a nossa cabecinha no travesseiro, é muito comum, quando o ambiente onde nós vamos dormir está totalmente silencioso, quietinho, a gente fica dentro da cabeça da gente com alguma coisa do tipo assim, já se deram conta disso, né? É um sonzinho de alta frequência, muita alta frequência, que ele fica incomodando a gente durante muito tempo. E isso aí vai associar a gente um pouquinho mais na frente com duas áreas do nosso cérebro, né? A área responsável pela audição, eu vou explicar muito rapidamente como é que isso processa, associada a uma outra área que é uma área de memória. O que acontece? Aqui, ó, nesse duto auditivo nosso, existem 3 ossinhos, basicamente, responsáveis por tudo aquilo que a gente escuta e que depois vai para dentro da nossa cabeça com a sua respectiva interpretação. Um deles chama-se bigorna. Por que tem esse nome? É um ossinho que parece uma bigorna mesmo, daquele cara que fica lá malhando naquele ferro, fazendo ferradura e outras peças, né? A bigorna. O outro chama-se martelo, que ele tem um formato de martelo, né? E ele faz exatamente esse tipo de trabalho. Ele fica batendo na bigorna. E tem um outro ossinho que chama-se estribo. O que é o estribo? É aquele arco que tem na sela do cavalo, que é onde o cavaleiro apoia os pés para poder cavalgar. Então esses 3 ossinhos, quando recebem qualquer excitação
sonora, o que eles fazem? Eles entram em consonância, eles vão batendo, e com esse bater eles geram uma vibração. Essa vibração é transmitida por um elemento chamado labirinto. Tem um líquido lá dentro, e quando está tudo bem, esse líquido começa a vibrar. Quando não está bem, quando inflama, tem a tal da labirintite, e aí a gente às vezes fica, né, parece que está bêbado, né, porque é um aqui e outro aqui. Quando eles estão em equilíbrio, isso nos dá a sensação de horizonte, né, de equilíbrio entre a vertical e a horizontal. Então, bigorna, martelo, estribo entram em vibração, comunicam essa vibração para o labirinto, que vibra, né, com esse líquidozinho que está lá, e transforma essa vibração em impulso elétrico, que é transmitido por um nervo chamado cócleo. Esse nervo cócleo é que faz a ligação com o nosso cérebro. E a partir daí é que a gente vai identificando todos os sons que a gente ouve no nosso dia a dia. Olha só que legal. Rapidamente, né? Uma coisinha de cá, uma coisinha de lá, é isso que acontece com a gente. Esse nervo cócleo transmite esse impulso elétrico, e com o banco de dados que nós temos no cérebro, na nossa memória, que vai registrando tempo a tempo vários sons, e o que esses sons significam, entrando em uma série de sistemas de comunicação na nossa teia cerebral, que vai mexer numa coisa que a gente já falou lá atrás, no nosso sistema cognitivo, que ele começa a funcionar a partir dessa interação que nós temos com nossos 5 sentidos, né? E depois ele entra numa outra fase dentro do nosso sistema límbico, que é profundo, e é ele que é o responsável pelas nossas ações e reações do ponto de vista das emoções. Então, é muito importante que a gente saiba como é que isso processa, para que a gente possa perceber como é que as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia. Então, quando a gente falou na semana passada a respeito dessa situação do uso exacerbado do celular, e isso de uma certa forma é uma decorrência do que a gente vai falar hoje, né? Todo aquele monte de informação que a gente recebe durante o dia, toda aquela carga de frequências sonoras que nós recebemos, e a cada dia está pior, quando a gente começa a pegar isso aqui e fica um tempão usando, colocando aqui, não se esquece que aqui, além do som, aqui atrás tem uma bateria, que é um campo eletromagnético que faz coisas também que não são tão boas assim. Quando não fazemos isso, o que nós fazemos? Colocamos aqui o bendito do fone de ouvido, que fecha-se dentro do nosso ouvido, ele potencializa todo aquele som que está ali dentro, não deixando praticamente mais nada entrar, mas isso amplifica, mesmo que a gente diminua o som e tudo, mas ele amplifica dentro da nossa caixa craniana. Então, enquanto a gente está com o celular colocado, ou colocando a mão com o fone, ou com o telefone, ou colocando um fone para colocar o som lá dentro, isso nos pressiona dentro desses 3 ossinhos e diante de todo esse sistema. Então, todo o som que nós temos, mais essa questão toda da gente ficar o tempo todo com o celular em cima, olha, vem uma informação daqui, o pessoal vai me chamar dali, isso tudo vai colocando a nossa capacidade de interpretar essas variedades sonoras dentro de uma situação muito confusa. E isso traz uma série de perturbações que ocasionam esse chiadinho, por exemplo. Isso, veja bem, eu estou falando de uma ação externa para cá. Isso, por exemplo, acontece comigo quando vai chegando agora à noite, na hora de eu repousar, a gente deve ir dormir antes das 10, tem que desligar o celular porque a gente acelera, a gente não deixa
a serotonina atuar, a gente fica muito ainda em cima de dopamina, isso não deixa a gente relaxar para a gente dormir, isso não é bom, não é bom mesmo. Então, devemos dormir antes das 10, colocar uma música ambiente, New Age, quarto totalmente escuro, porque o cérebro, pela ausência de luz, precisa entender que chegou o término da vigília. Eu agora tenho que dormir, tenho que relaxar. Então, antes das 10 ou até as 10h30 no máximo, musiquinha New Age, celular desligado, porque se você botar música New Age e tal, pegar pelo celular e colocar essa, se você vai fazer isso pelo celular, deixa aí a distância, mas se for possível, né? Se alguns celulares podem, né? Não sei se todos fazem, né? Você colocar um temporizador para que você, depois de tanto tempo, você possa dormir, legal. Porque quando chega de 11 da noite, 23 horas até 1 da manhã, nós precisamos estar dormindo para que o fígado, que é o órgão mais importante que nós temos, ele possa reelaborar toda uma série de recomposição proteica, vitamínica, hormonal, enzimática, tudo que a gente precisa colocar em equilíbrio para ter o dia seguinte começando de uma forma mais agradável, mais inteligente. Então, para que isso possa acontecer, a gente tem que estar bem organizadinho, bem relaxadinho. Quando a gente não faz isso, nós temos essa perturbação. Agora, não confundir isso que eu estou falando com vocês com um processo que também acontece, que vocês vão entender isso aí num trabalho de um amigo meu chamado David Mendes Duarte, sobre consciência alimentar, onde, na medida em que a idade, o tempo vai passando, todos os nossos sistemas neurais, eles vão caindo, eles vão passando por uma deterioração, dependendo do tipo de alimentação que você utilizar. Isso pode ser catalisado, pode ser acelerado e piorar mais rapidamente, mas é importante enfocar para vocês o seguinte: isso que eu estou falando aqui agora é de fora para dentro, para a gente tomar cuidado com todo esse processo que a gente faz no dia a dia e não se dá conta dos malefícios que isso ocorre dentro da gente. Então, esse período todo que a gente está se preparando para que gradativamente eu consiga colocar vocês a par e passo dentro do que acontece dentro da nossa vida, é para que lá para a segunda quinzena de novembro, nós já vamos estar todo com o nosso sistema já preparado, nós vamos ter vídeo, vamos ter vários bônus que nós vamos fazer para vocês de surpresa, com conteúdos. Nós vamos promover daqui a um tempo, de acordo com o interesse do grupo, as nossas transmissões via Zoom, então vai ter interatividade, nós vamos conversar, nós vamos discutir, vai ser fantástico esse tipo de trabalho, mas tem que ter tudo a par e passo para que a gente forme um grupo coeso que realmente vá se interessar e que vá propagando esse interesse para as outras pessoas e de repente, quem sabe, a gente forma uma comunidade de pessoas interessadas, pessoas que efetivamente querem saber de alguma coisa mais para ter uma qualidade de vida melhor. Muitas pessoas hoje estão voltadas só para os seus interesses puramente materiais, o que eu só posso me lamentar, porque isso acaba. A qualidade de vida, enquanto nós tivermos diante dessa nossa vida perene, né? Se é que podemos dizer que é perene, enquanto ela durar, né? o tempo que ela tiver que durar, que ela tenha a melhor qualidade possível. Então, para que isso possa acontecer, nós precisamos nos alimentar melhor, respirar, que a gente às vezes não respira. Então, quando a gente está fazendo qualquer tipo de atividade onde a gente divide o tempo daquela atividade onde a gente está se dedicando ao celular, como eu expliquei na outra aula, né? A pessoa está comendo e está com o celular na mão, está fazendo qualquer outra coisa que seja, que eu prefiro não comentar, e está com o celular na mão. Quer dizer, olha a confusão. O computador hoje que a gente tem na mão, o celular, ele tem uma capacidade fantástica. Ele tem 8 núcleos, por isso chama de octa-core, faz um monte de coisa. Mas a cabecinha nossa tem só um núcleo, continua assim.
A gente só consegue fazer bem uma coisa por vez. Esse negócio de querer fazer 2, 3, 4, isso é pura ilusão. Não dá, o cérebro nosso não tem essa capacidade. Se quiser fazer 2, 3, 4 coisas, sempre vai ter que consertar alguma coisa. Fazendo uma já conserta. Então hoje você vê, o cara está dirigindo ali e está prestando atenção no celular. Bate. Estudos científicos nos dão uma média de 2 segundos como tempo de resposta, até 40 km por hora. Quando passa daí, esse tempo vai diminuindo mais ainda. Não, mas uma pessoa tem que estar ali com o celular, tem que estar aquela coisa toda em cima, e tudo, a vida tudo é toda em cima do celular. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, que vai culminar, né, com o lançamento do nosso projeto efetivamente, aí nós vamos estar com plataforma, está tudo já sendo armado direitinho, né, todo o processo que a gente vai colocar à disposição de vocês para que vocês possam vir a participar do grupo como é comumente feito pela internet, de uma forma séria e ética. Nós vamos estar sempre enfocando a detecção de algum quadro sintomatológico, vamos estar discutindo possíveis causas e naquilo que é possível, onde não seja efetivamente uma necessidade de uma aquisição de informação acadêmica certificada, vai dar para a gente sugerir, perceber o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para prevenir, ou que a gente possa se encaminhar para o profissional adequado para que ele possa tratar, porque tem muita coisa que está acontecendo já com a gente há muito tempo, e vocês vão dizer assim, ah, não estou sentindo nada. Isso é o que mais tem no corpo da gente. E os problemas mais sérios e perigosos, eles sempre acontecem de forma silenciosa, porque a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, e vai sobrecarregando o nosso organismo. Então, na nossa proposição, nós vamos começar com esse trabalho que é muito forte, mas é necessário. Serão várias e várias aulas que nós vamos fazer, serão aulas muito curtas, e ao final de todo esse trabalho, nós vamos ter, além dos vídeos em forma de bônus, né, o videobook que está quase já no finalzinho, nós estamos pretendendo também, lá no final dessa primeira etapa, produzirmos um workbook, onde vocês possam, somente para quem obviamente investiu, participou desse grupo, receber em PDF esse workbook para poder ter esse material de memorização e exercício. Para que isso possa acontecer da melhor forma possível, nós preparamos e no momento certo vamos encaminhar para vocês, por isso que no momento adequado eu vou mostrar para vocês um e-mail que eu criei somente para tratar desses nossos assuntos, onde de uma forma muito impessoal, para que a gente possa até atender às necessidades que forem sendo explicitadas, onde é que nós vamos atuar mais especificamente, que não adianta eu querendo vir aqui passar para vocês esses e aqueles conhecimentos, se não for do seu interesse, uma coisa que especificamente está tocando a você. O objetivo é contribuir, o objetivo é ajudar, é compartilhar os conhecimentos de uma forma ampla, obviamente para quem sente essa necessidade, que valoriza o trabalho que a gente faz, porque para isso a dedicação já tem de muitos anos, para que a gente possa atingir esses objetivos e produzir uma qualidade de vida que não tem outro jeito a não ser, primeiro aspecto, leitura. A gente quer ficar com um corpo bonitinho e vai para academia, né? Todo mundo já sabe, né? Tem um monte de gente já fazendo isso. Mas e aqui? O pessoal, né, adora ficar fazendo fotos, isso, aquilo que a gente fala aí, para exibir corpos na internet. Eu não vejo uma selfie do cérebro, entendeu? Ficar com o corpo bonitinho, mas na hora que você vai... Às vezes não dura nem 5 minutos, não tem conteúdo nenhum. Então a história não é bem por aí, não. Nós precisamos de outras coisas. Então a nossa visão em termos de qualidade de vida é por um motivo até muito simples. Todos estamos envelhecendo. Houve um tempo, ó, tinha cabelo. Tinha. Né? Tinha mais disposição física, tempo que era atleta,
praticava esporte, um monte de coisa. O tempo vai chegando, querendo ou não, ele chega e chega para todo mundo. Então que a gente possa ter, nesse caminhar da nossa vida, uma coisa chamada qualidade de vida. Pode parecer subjetivo, mas não é. Mas eu, por exemplo, até por uma questão familiar, né, eu sempre agradeço a Deus. É uma característica da minha família. Praticamente a gente não adoece. A gente tem uma idade mais espichada e não aparenta também, né? Então isso tudo tem uma razão de ser. É uma alimentação mais adequada, evitar certos tipos de alimento e, né, certos hábitos viciados que a gente vai adquirindo ao longo da vida sem questionar muito. E esse é o meu ponto. A gente não está questionando, a gente está só seguindo aquilo que todo mundo quer passar pela internet para a gente fazer. Então essa questão que a gente colocou agora, com relação só a esse chiadinho, vocês não têm ideia, essa perturbação, o que ocasiona dentro do nosso cérebro. Ele vai atuar muito fortemente numa coisa chamada memória. Quando vocês, por exemplo, estiverem conversando com alguém e de repente esse alguém chegar e está conversando, esqueci disso, eu esqueci daquilo, não me lembro. Calma, ninguém está com Alzheimer, está lascado, nenhum problema desse tipo não. O que deve estar acontecendo é que você está passando por um processo de estresse mental. É isso que está acontecendo. Então, diante dessa circunstância, você tem que tomar alguns cuidados para que esse quadro não se agrave. Uma vez que ele já está instalado, pelo menos que ele não se torne mais grave. Então, em função de situações como essa, que nós estamos fazendo esse tipo de trabalho, em que nós vamos gradativamente alertando para um tema, para outro, uma situação, mais outra que vai trazer aquele tipo de desconforto. Mas isso tudo só vai acontecer se vocês tomarem uma atitude que é importantíssima, que nós vamos falar de uma forma mais engraçada na semana que vem. Já estou preparando vocês aí. Que é a prática do TBC. Tirar o bumbum da cadeira. Não tem como essas fórmulas darem certo, dizer que faz, que acontece, que eu tenho uma fórmula mágica, que quem está comigo faz isso, faz aquilo, que acontece, que isso, que aquilo. Conversa fiada. Nós vamos passando as informações, os conhecimentos, e cada um dentro daquilo que está percebendo vai entender a sua necessidade e provocar a sua própria solução. É isso que, muito honesto e sinceramente, nós estamos produzindo e vamos ampliar isso nas plataformas corretas, mas nesse momento nós resolvemos privilegiar a vocês que nos prestigiam diariamente com as nossas postagens, seja no YouTube. Vou deixar o link depois aqui para vocês se inscreverem. Aqui no Facebook nós estamos reorganizando de uma forma mais adequada, né? No próprio Instagram, que a gente vai colocar mais informações ainda adequadas para vocês. E isso vai fazer com que vocês possam disseminar essa cultura, entender de uma forma bem adequada o que é todo esse processo que a gente está desenvolvendo, para que a gente possa ter o domínio. O que eu sonho, né? O meu sonho é que a gente retome as rédeas da vida, volte a pensar pelo que eu quero, pelo que eu penso. E é esse um grande trabalho, que serão mais ou menos, acho que uns 6 módulos no nosso primeiro projeto que nós vamos lançar. O título é O Pensamento. E tem uma série de mecanismos que vão ser disparados, e eu posso garantir a vocês muitas coisas que às vezes estão acontecendo nas nossas vidas, embaixo do nosso nariz, a gente não está vendo. Depois que a coisa está complicada e tal, aí é que a gente acorda. Mas como eu não vejo isso como uma linha leviana que muitos fazem, se eu sei de alguma coisa que pode ajudar o meu semelhante, é hora de compartilhar essas informações de uma forma justa e, obviamente, que tenha o seu valor, porque, obviamente, de graça as pessoas não valorizam, infelizmente. Mas estamos procurando fazer tudo dentro de um ambiente
muito light, muito tranquilo, em que se estabeleça o interesse pelo conhecimento. É esse o grande sonho que eu tenho alimentado há décadas, e é por isso desse investimento aqui que não para. Quanto mais estudo, mais conhecimento eu consigo, que eu não sei é nada, mas o pouquinho ou quase nada que eu sei, lamentavelmente, a gente vê que tem gente que sabe muito menos e com isso leva uma vida com muita dificuldade ou criando uma situação que é o próprio precipício. Esse é um trabalho que nós vamos fazer com todos que estiverem ligados, né, obviamente, ao nosso esquema, né, à nossa iniciativa e, de forma geral, para isso que a gente estava se propondo a falar hoje, sobre isso que está aqui, é só um aperitivo. Olha, o que rola aqui dentro dessa cabeça é algo fantástico e nós temos o dever e a obrigação de cuidar bem. Aqui é que todo o restante da nossa vida vai funcionar bem. Por isso que tudo começa com o pensamento. Então, isso que a gente falou hoje é uma coisa boba. E na semana que vem vamos te falar sobre o tirar o bumbum da cadeira, né? Precisamos tomar as rédeas da nossa vida, tomarmos a responsabilidade de tudo aquilo que acontece conosco, porque a responsabilidade sim é nossa. Não adianta ficar procrastinando, dizendo que porque isso, porque aquilo, porque o país isso, porque o político aquilo. Isso é o lugar de todo mundo. Como diz aquele velho sábio, né? Quem tem medo de ir ao banheiro e sentar no troninho, não come. Vem para essa vida aqui, aí não quer passar por nada, só quer o bem bom. Não, o bem bom é uma coisa assim, entre uma situação e outra. Porque é através dos obstáculos, através de tudo aquilo que a vida nos apresenta, é que nós, dentro de uma determinação muito íntima, muito pessoal, vamos efetivamente, através daquela oportunidade, fazer com que realmente nós possamos aprender e o mais bacana de tudo, apreender. Não é aquele cara que estuda, né, só para a prova e depois se lasca. Não é isso não. É aprender para toda essa existência que a gente tem e viver numa qualidade de vida bem melhor e poder participar isso com todas as pessoas que estiverem nos cercando. Então, basicamente, hoje, né, como eu havia prometido para vocês, muita gente aí vai até se espantar, né? Normalmente dá quase uma hora da gente conversando, mas hoje eu resolvi falar de uma forma assim um pouco mais reduzida, para não ficar uma coisa enfadonha. Aqueles que estiverem efetivamente interessados em ampliar os seus conhecimentos, primeiro vão perceber que a disciplina é fundamental. Por isso que eu não abro mão. O nosso horário é 21 horas. Então, quando eu boto o horário de 21 horas e aparece pelo menos uma pessoa, eu não vou fazer com que essa pessoa que chegou no horário espere aquele que vai chegar não sei quanto tempo depois, seja por que motivo for. Porque a gente vai explicando, a gente vai orientando, a gente vai, né, alimentando com as informações. Então tem todo um trabalho. Então a reciprocidade, né, e tal do respeito é uma coisa muito bacana. Então, a primeira pessoa que chegou aqui, ela vai ficar esperando 5, 10, 15 minutos, porque o outro é que chegou atrasado, eu vou esperar por ele. Isso, em termos educacionais, não é correto. Então, desculpem aqueles que talvez não vejam, mas esse é o jeito da gente viver melhor, com disciplina, respeito e busca pelo conhecimento. Então, me despeço hoje de vocês bem mais cedo, como havia prometido, e vamos conversar a semana que vem sobre tirar o bumbum da cadeira, hein? Esse é que vai ser o nosso grande barato. Mais uma vez, queridos amigos e amigas, muito obrigado pelo prestígio da presença de vocês, o meu melhor namastê e que possamos ter uma semana maravilhosa e nos reencontrarmos aqui na semana que vem, na quinta-feira, às 21 horas, que deve ser dia
15, né? Feriado, se não me engano, mas estou firme aqui. Até lá e boa noite.